Gravando. Bom dia a todos, queridos irmãos, amigos que estão nos ouvindo nesta manhã. Domingo, dia 28 de agosto, o último domingo deste mês. Agradecemos a Deus por esse tempo que Ele tem nos concedido de estudarmos a Sua palavra. Nós estamos aqui, Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E o nosso desejo hoje é, junto com os irmãos, com os amigos, estudarmos a palavra de Deus sobre um dos assuntos mais lindos que nós temos, a respeito do Espírito Santo dirigindo nossas vidas e Ele nos dando condições para termos os dons que Ele nos concede como bênçãos para nós realizarmos a obra do Senhor. Antes, porém, quero lembrar a todos, o mês de setembro que estamos quase iniciando, é o mês do aniversário da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, quando esta igreja estará completando 100 anos de existência. Uma vida linda, uma história linda desta igreja. Os pastores que já estiveram aqui conosco. E atualmente o nosso pastor Edgar Barreto Antunes. Nós desejamos que você venha nos visitar se ainda não nos conhece. E aqueles nossos irmãos que ainda não puderam voltar, mas façam um esforço e participe conosco. A Escola Bíblica Dominical já está presencial e além disso nós temos os cultos, temos tanta coisa bonita. E esse mês será algo muito especial de gratidão a Deus. Então, o nosso convite é para que você participe conosco, para que você esteja aqui junto no culto, no templo, ou se for o caso, estando aí desse lado que você está, possa também participar, cultuar ao Senhor, deixando todas as coisas que precisam ser feitas para realizar depois. Assim como neste momento que nós estamos iniciando o estudo da lição 9 da nossa revista, e nós desejamos que você participe. Talvez não dê para fazer uma interação com todos, mas nós desejamos que você esteja atento. Não é propriamente a palavra do pastor Belize, mas a palavra de Deus que vai nos ensinando. O tema da lição de hoje é a posse dos dons espirituais. O Espírito Santo nos concedendo esta bênção. E o nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 12, os versos 4 ao verso de número 5, que diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O que nós gostaríamos de mostrar nesta lição é que o Espírito Santo de Deus nos usa de maneira diversas. Ele nos dá bênçãos para nós realizarmos a obra do Senhor. E nós desejamos que você entenda, se você já é um crente no Senhor Jesus Cristo, se você conhece a palavra de Deus, se você está integrado com a sua igreja, participe com alegria, faça com que aquilo que Deus colocar no seu coração, Ele vai lhe mostrando como fazer, e mesmo que sejam coisas pequenas, mas é para a honra e para a glória do nosso Deus. No livro de João, no capítulo 14, o verso 6 e 7 diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porquanto não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará sempre em vós. É este Espírito Santo, Deus Espírito Santo, agindo em nosso coração. Deus Pai criou todo esse universo, inclusive o homem. E Ele fez com que nós possamos ter a alegria de trabalhar, de vivermos, sempre sentindo a Sua presença em nosso coração.
Deus Filho, o seu Filho que morreu na cruz por nós para nos dar a salvação. E Ele está sempre pronto a nos ouvir. E quando nós lembramos do Deus Espírito Santo, é uma trunidade. E nós podemos perceber que nós somos alvos do seu amor, da sua graça para conosco. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, nós precisamos entender que estamos aqui nesta terra para servir ao Senhor, como crentes em Jesus Cristo, como aquele que já o conhece no coração, aquele que tem a certeza da sua salvação. Nós podemos fazer obras maravilhosas. Talvez você pense, mas então eu quero isto, eu quero aquilo. Não, deixa que Deus, através do Espírito Santo, haja no seu coração e vai lhe mostrando fazer alguma coisa especial. Nós chamamos isso de os dons do Espírito Santo, porque Deus nos deu o Espírito, o dom do Espírito, para nos mostrar o pecado, nos mostrar o erro e nos conduzir a Jesus. E agora esse Espírito dentro de nosso coração, ele vai nos concedendo coisas especiais para nós realizarmos. Lá no livro de Efésios, no capítulo 1, verso 13, nós encontramos: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Já pensou nisso? Quem éramos nós? Pessoas criadas por Deus, mas que nos desviamos através do pecado. Mas Ele nos reconciliou através do Seu Filho, ali na cruz, no Calvário. E agora Ele nos concede, através do Espírito Santo, ter a oportunidade de trabalharmos. É como presente, como coisas bonitas que Deus vai nos concedendo realizar. Eu lembro que muitos irmãos já falaram: eu gostaria de realizar alguma obra na casa de Deus, alguma obra no reino de Deus. Então, peça a Deus. Ele vai lhe mostrando. Não precisa escolher, porque Ele sabe a sua condição. Ele sabe o que o irmão pode fazer e que vai fazer bonito. Ele sabe que você vai conseguir ter esta alegria no seu coração e também mostrar esta mesma alegria a outras pessoas. Os dons do Espírito Santo. Quando abrimos nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos vendo coisas maravilhosas que vão acontecendo. Os versos 4 ao verso de número 11, nós não vamos ler todos, mas nos fala sobre a diversidade de dons através do mesmo Espírito. Não é apenas uma coisa, mas são muitas coisas boas que Ele vai nos concedendo realizar. Eu gostaria de, nesta manhã, nesse domingo, falar a você sobre isto. Fique atento. Faça com que o Espírito fale ao seu coração: olha, eu estou te chamando para realizar isto. Aí vem alguém e diz: mas olha, eu vou ficar aqui realizando esse trabalho tão pequeno, eu tenho grandes possibilidades. Deixe Deus agir no seu coração. As pequenas coisas é que fazem grandes realizações. Os pequenos atos que nós praticamos é que fazem mudar muitas situações difíceis, é que fazem com que nós possamos ajudar a tantas pessoas. Então o Espírito Santo, ele nos dá essa oportunidade, diversidades de dons, através dele, para que nós possamos glorificar o nome do nosso Deus. Também nos diz nesse mesmo texto de Coríntios 12, a partir do verso 12 ao 14, que diz: a igreja é um só corpo. E nós temos aqui na expressão que lemos agora há pouco também de Romanos. Nós temos o nosso corpo. Temos os olhos, temos a boca, temos as mãos, temos nossos ouvidos. Cada uma dessa peça, pequena que seja,
Temos o nosso coração, que nós sabemos que é um dos principais órgãos, mas todos esses órgãos trabalham para que você viva, para que eu viva. O nosso corpo demonstra isto. Pequenos participantes, mas são importantes. Querem ver o negócio? Se você cortar porventura o dedo do seu pé, aquele dedo miudinho que nós temos no nosso pé, como vai fazer falta? Quando você se retira, não participa mais da obra de Deus, você vai dizer, eu não preciso fazer isso, é pouca coisa, o que é que vai adiantar? Saiba que aquilo que você está realizando, pode ser aquele momento em que você vê um visitante ali no banco, assentado no templo onde você participa. Aí você chega lá, dá um abraço gostoso. Você chega lá e começa a sentir a bênção de Deus para aquela pessoa. E diz, bem-vindo. É aquele momento em que você, junto com os demais irmãos da congregação, começam a entoar hinos de louvores ao Senhor. A Bíblia nos fala que o povo de Israel, quando subia a montanha para ir ao templo, iam todos cantando, todos participando. O teu louvor, você não precisa ser um grande cantor, mas você pode ser aquele que vai junto com os demais participar do louvor ao Senhor. É aquele momento em que você recebe um pedido de orações. Meu irmão, minha irmã, por favor, me ajude. Eu estou com um problema dessa maneira, o problema com meu filho, ou lá o que for. E então você, junto com aquele irmão, ou mesmo na sua casa em separado, você começa a orar, pedindo a Deus, Senhor, abençoe o meu irmão que fez esse pedido. A sua oração, a Bíblia nos mostra que será atendida. É aquele momento em que você entrega na rua aquele papelzinho que nós chamamos de folheto, uma mensagem bíblica, onde tem também o endereço do local do templo onde você frequenta, participa. Sabe o que acontece? Alguém poderá dizer, mas aquele papel muitos pegam, jogam fora. Sim, mas muitos, lendo aquela mensagem, compreende que é em Jesus Cristo a salvação. O que eu quero dizer com isso é que as pequenas coisas, talvez você pense, eu nunca vou chegar lá no púlpito para pregar. Eu nunca vou dirigir uma reunião, eu não tenho capacidade. A Bíblia nos diz que Deus nos capacita. A Bíblia nos diz que Deus nos dá a oportunidade e nos dá as ferramentas. O Espírito Santo de Deus age dessa maneira em nosso coração, porque nós somos um corpo. Cada um fazendo a sua parte faz com que a glória de Deus seja manifestada. Também nesse mesmo livro de Coríntios, nós encontramos exercendo os dons amorosamente. Nós vamos sentindo quando a Bíblia nos mostra em 1 Coríntios 13, o valor do amor. As pessoas sabem que você ama cada uma delas, que você se interessa por elas. E a Bíblia nos diz, o amor é o principal. Nós encontramos também em 1 Coríntios, agora também 12, verso 7, a manifestação do Espírito Santo visando um fim proveitoso. Sabe o que isso significa? É que o que você está fazendo, através do Espírito Santo agindo em sua vida, você está glorificando ao Senhor, porque esse é o nosso desejo. Mas é mais ainda, é no sentido de nós termos algo proveitoso para mostrar. E quem é este algo? É o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Eu gostaria de mostrar o seguinte, algumas coisas depois. O que precisamos fazer para receber os dons do Espírito Santo? O que eu vou fazer?
Deixa Deus agir em sua vida. Meus queridos irmãos, nós precisamos pedir, Senhor, mostra-me uma oportunidade. Há muitos crentes que estão conosco há anos e que talvez não tenham tido ainda esta alegria, porque acham que não podem fazer, que não sabem fazer. Não é a sua capacidade pessoal. Tem muita gente que gosta de fazer e sabe fazer muitas coisas boas, mas eu me refiro aos dons espirituais, aquilo que faz com que você mexa no coração de outros, no bom sentido, aquilo que faz com que você chegue-se a Deus através da oração, através da sua comunhão, e faça com que muitas pessoas sejam abençoadas. Os dons espirituais, eles não são desenvolvidos no nosso viver natural. Tem muita gente que tem habilidade para tantas coisas, mas eles são desenvolvidos à medida em que você coloca a sua vida diante de Deus. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo quer agir em você. Ele quer fazer com que você sinta a graça de Deus no seu coração. Ele quer fazer com que você sinta que esse Deus maravilhoso está ao seu lado. Será que você gostaria de ter esta oportunidade de trabalhar na obra do Senhor? Peça a Deus, Senhor, me ajude, ó Deus, para que eu possa fazer com que muitas pessoas sejam abençoadas. Quem sabe você tem condições para poder abençoar materialmente algumas pessoas. Quem sabe você tem condições para ir visitar um amigo que ainda não conhece a Cristo, falar a ele sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Quem sabe você está sentindo no seu coração o desejo de começar algo especial para fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido. Todos esses dons têm esse objetivo, engrandecer o nome do Senhor. Agora, o que eu preciso fazer para receber esses dons? Eu já mencionei isso. Em primeiro lugar, ter Cristo Jesus como nosso Salvador. Nós precisamos dizer, Senhor, Tu és o meu Salvador. Confessar os nossos pecados. Fazer com que realmente aquilo que está de ruim em nosso coração, Ele tire. A Bíblia nos diz no Salmo 138, sonda-me, ó Deus. E muitas vezes nós queremos realizar a obra de Deus e Deus está pronto a nos abençoar, nos concedendo dons, mas nós temos coisas que atrapalham. Temos coisas que o Senhor Deus não se agrada. Então vamos pedir a Ele, Senhor, nos ajude. Faça com que realmente a minha vida seja limpa, seja mudada por Ti. Faça com que o meu coração seja puro. A Bíblia nos diz nos fala isso. Bem-aventurados puros de coração. É verdade que nós não vamos ser santos como muitos se imaginam, não. Mas nós vamos a cada dia nos afastar do pecado. E vamos nos aproximar do Senhor. Sabe o que acontece lá no livro de Romanos, no capítulo 12? Nós encontramos justamente isto, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, nos afastando do pecado, nos afastando das coisas ruins, nossos pensamentos, nossos sentimentos, aquilo que nós fazemos muitas vezes aborrece a outras pessoas e mais ainda desagrada ao Senhor. Então a primeira coisa para nós podermos realizar desses dons que Deus pode nos conceder é fazer um exame. Eu tenho Cristo no meu coração, Ele é o meu Salvador, precisamos confessá-lo. Não é apenas ser membro de uma igreja, não é apenas ser batizado,
mas fazer com que realmente Cristo dirija a nossa vida. A segunda coisa, nós já mencionamos, é nos esvaziar do mundo, das coisas que o mundo oferece, é fazer com que aquelas coisas saiam de dentro de nós. A terceira coisa é pedir que Ele nos conceda a sua graça. A graça de Deus é algo que nós não merecemos, mas Ele nos dá pelo seu amor. E então que Ele nos conceda a oportunidade de servi-lo. Quando encontramos Samuel, um jovem ainda, lá no início da Bíblia, falando na oração para Deus, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando nós encontramos Isaías dizendo, eis-me aqui, Senhor. Quando nós encontramos Paulo, que antes era Saulo, mas após a sua conversão, ele se colocando e dizendo, eu entrego a minha vida, mesmo que seja para morrer, pelo nome do Senhor. Quando nós encontramos tantos irmãos dos nossos tempos de agora, vivendo de uma maneira em que Deus usa-os para que seja glorificado. Então nós podemos pedir a Ele, Senhor, concede-me esta bênção. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas parecem que estão preocupadas com tantas coisas. As pessoas parecem que não têm tempo para Deus. As pessoas parecem que nem lembram de Deus. Mas nós podemos parar isto. E podemos começar a nossa vida fazendo com que realmente Ele nos conceda a cada dia a bênção de podermos realizar a sua obra. No livro de Efésios, no capítulo 5, verso 18, nós encontramos, não vos embriagueis com vinho. Não é apenas a bebida propriamente, mas tudo que o mundo oferece que não devemos participar, mas enchei-vos do Espírito. Sim, quando esse Espírito de Deus está atuando em nossa vida, Ele vai nos concedendo oportunidade de trabalhar. É isto que a lição de hoje está nos dando, é esse momento em que nós podemos sentir a direção de Deus. Dons espirituais são capacitações concedidas pelo Espírito Santo para sermos usados no ministério da igreja. E nós já lemos em 1 Coríntios capítulo 12, o verso 11, que diz justamente isso. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Se numa igreja tiver 20 irmãos, Deus capacita, o Espírito Santo de Deus capacita esses 20 irmãos para realizarem coisas importantes, mesmo que sejam pequenas. Se a igreja tiver 200 irmãos, a mesma coisa. Se tiver 2.000 irmãos, a mesma coisa. Deus tem meios para nos dar esta bênção, nos capacitar para a sua obra. Sim, meus queridos irmãos, pode ser pequenos ou grandes serviços, orar. Eu lembro a história de duas irmãs, que um grande pregador estava sempre observando. Elas ficavam lá no cantinho, na hora do culto, assentadas de cabeça baixas, orando pela mensagem, pelo pregador. Sabe o que acontecia? Todas as vezes em que ele fazia o apelo para as pessoas entregarem suas vidas a Jesus, acontecia as pessoas indo à frente, entregando suas vidas a Jesus. Nós encontramos a história, por exemplo, de Dorcas, ou Tabita, quando ela faleceu, chamaram Pedro para ir lá, e Pedro orou, e Deus ressuscitou Dorcas, ou Tabita. As mulheres mostraram o que ela fazia para nos ajudar, roupas para dar aos pobres. Quando nós encontramos aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos apenas, ele entregou ao Senhor. E o Senhor pôde multiplicar para mais de 5.000 pessoas serem alimentadas.
Quando nós encontramos aquela menina que foi trabalhar na casa de um grande general que invadiu a sua terra em Jerusalém e levou ela e tantos outros para fora, e ela ficou como escrava, e aquele homem, Naamã, ele era leproso. E ela então falou para a esposa de Naamã: gostaria muito que o meu senhor, que seria no caso Naamã, conhecesse o profeta da minha terra. Ela poderia dizer de outra maneira: tomara que ele morra, tomara que ele fique mais doente. Não, pelo contrário, ele exerceu este amor, este carinho, porque Deus, o Espírito de Deus, colocou no seu coração. Quando nós lembramos de tanta gente, como Davi, que teve a oportunidade até mesmo de matar o seu oponente, mas ele disse: eu não vou colocar a minha mão contra um servo do Senhor. Meu querido irmão, como tem sido a sua vida de trabalho espiritual? Meu querido irmão, nós estamos fazendo um estudo online e gostaríamos de estar junto, participando, mas aqui eu quero mostrar o seguinte: coloque a sua vida diante do Senhor. Faça com que a sua vida seja abençoada por Deus. Faça com que você sinta alegria no serviço do meu rei, eu sou feliz. É uma música que nós cantamos em nossas igrejas. Faça com que tenha este prazer em mostrar Cristo Jesus através da sua vida. Eu lembro a história de um homem, um missionário que atuava num determinado lugar, uma cidade pequena, e alguém falou sobre Jesus Cristo a uma outra pessoa. E aquela pessoa disse: não, mas eu já conheço Jesus, ele até esteve aqui. Oh, mas como é que é isso? Jesus esteve aqui como? De que maneira? Era o missionário que realizava uma obra grande numa cidade pequena. E as pessoas puderam entender que realmente Deus estava agindo. Nós gostaríamos de mostrar outra coisa, através da sua palavra. Converse com alguém sobre Jesus Cristo. Nós não precisamos combater as religiões, mas nós podemos mostrar o que nós temos, que é Jesus, o melhor para todos nós. O grande vendedor, ele faz isso, ele não combate o produto do seu outro produtor, mas ele mostra a qualidade do seu. Uma mensagem, uma palavra de conforto. Como é que nós estamos? Nós desejamos que nesta manhã, deste domingo, você possa pensar: eu quero trabalhar para meu Senhor. E eu desejo que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, para que possamos servir ao Senhor. E haverá um momento em que nós vamos ouvir de Jesus Cristo: bom e fiel servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu desejo que Deus abençoe vocês. Participe da escola bíblica diretamente lá na classe da sua igreja, ou na nossa igreja, se desejar. Faça com que a tua ida ao templo possa te abençoar e abençoar a outras pessoas. Que Deus abençoe a todos. Amém.